E o São Paulo vence o Boston River do Uruguai e está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Não vai precisar jogar o playoff. Se classificou em primeiro lugar com 12 pontos. Fez o básico, fez o que era para ser feito. Uma vitória simples. Já dava a classificação para o São Paulo. Inclusive, eu nem vi como terminou o jogo do O'Higgins e do Milionários, mas até onde eu estava sabendo, o O'Higgins estava classificando no lugar do Milionários. Então, não sei como terminou, não consegui ver a tempo como terminou o jogo, mas o que importa é que o São Paulo se classificou direto sem precisar dos playoffs. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo, um pouquinho da postura do time. O São Paulo entrou em campo precisando de uma vitória simples para avançar de fase. E o que eu queria muito ver era a postura do time. Eu queria ver como que o time ia se comportar hoje jogando em casa contra um adversário que é infinitamente assim inferior ao São Paulo. Em questão de futebol, em questão de elenco, de folha salarial, de todas essas questões, é um adversário que é infinitamente inferior ao São Paulo. Não tô nem falando de gestão nem de nada, estou falando de qualidade em campo mesmo. Então era isso que eu queria ver. Eu queria ver porque o São Paulo fazia 8 jogos que a gente não vencia. E hoje era extremamente importante não só vencer, como convencer. Porque existe aquela vitória que é aquela vitória culposa, quando não se há intenção de vencer, mas você vence o jogo, que era o que a gente via muitas vezes com o Roger Machado. Então a gente precisava vencer e convencer. Acho que o São Paulo convenceu? Talvez. Hoje a gente teve o mesmo que aconteceu nos últimos jogos desde a estreia do Dorival. O São Paulo faz um primeiro tempo excelente, dominador, sem dar chances pro adversário e aí no segundo tempo morre e cai muito de qualidade. Não sei dizer para vocês se isso é um pedido do técnico, se o técnico pede para que isso seja feito, se o São Paulo tá com a vantagem no placar, se o técnico pede para que tire um pouco o pé, para que administre um pouco mais, não sei se isso parte de um pedido técnico ou se isso parte de desgaste físico. Se o time do São Paulo tá se desgastando muito fisicamente, por conta dessas mudanças aí de preparação física, se tá se desgastando muito fisicamente e não tá conseguindo produzir tanto quanto produz no primeiro tempo. Porque hoje, mais uma vez, o São Paulo faz um excelente primeiro tempo, assim como foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o São Paulo foi muito dominante, conseguiu fazer o gol muito cedo, mas no segundo tempo morreu e tomou um empate, ficou tomando pressão ali o segundo tempo todo. Hoje aconteceu da mesma forma. O São Paulo fez um primeiro tempo excelente. E eu acho que o nome da partida, se a gente tem um nome da partida, é o Arthur. O Arthur, pra mim, é o nome do jogo. O Arthur jogou muito bem, participou, foi muito decisivo, participou dos 2 lances de gol do São Paulo. O primeiro gol foi dele, numa puta jogada trabalhada ali, que também teve a participação do André Silva, que a gente vai falar sobre ele. E o segundo gol também é praticamente todo do Arthur, apesar de ter sido contra, que seria um gol do Caleri, mas o zagueiro do Boston River acabou fazendo o gol contra, mas a jogada foi toda do Arthur. Então, se a gente tem um nome hoje, é o Arthur. Assim, sem sombra de dúvidas, é o nome da partida hoje. É o cara do jogo foi o Arthur. O Arthur jogou muito bem. Eu acho que ele caiu como uma luva nesse time do São Paulo. Assim, ele serviu muito bem. Porque o Arthur, ele é aquele tipo de jogador que ele pode não estar num bom dia, mas ele sempre tá tentando ajudar. Ele sempre tá tentando fazer uma coisa de diferente. Então hoje o primeiro tempo do São Paulo foi excelente. O São Paulo teve inúmeras oportunidades de fazer muito mais. Só que novamente peca muito no setor ofensivo em questão de definição. Então o Caleri recebeu uma bola, cabeceou, ao invés de ele cabecear para baixo, ele cabeceou meio torto, aí a bola saiu. Nós tivemos o chute do Pablo Maia, que o goleiro defendeu. Tivemos o chute do próprio André Silva, que foi um puta chute. O goleiro dos caras fez uma puta defesa, porque foi no cantinho e ele conseguiu fazer a defesa. Então a gente teve inúmeras oportunidades também. Teve o lance do pênalti em cima do André Silva, que o juiz não deu, pra mim, o VAR não chamou. Pra mim foi pênalti, ali mais um pênalti sonegado pro São Paulo. E aí depois, há quem diga que o São Paulo é beneficiado pela arbitragem, que a arbitragem beneficia o São Paulo. Eu queria saber aonde que isso acontece.
Porque na maioria das vezes, até dentro de casa, o São Paulo é prejudicado. Só que com essa diretoria, né, se vocês me permitem usar essa palavra chula, com essa diretoria bunda mole, o São Paulo vai seguir sendo prejudicado. Aí não tem o que fazer. Porque hoje, pra mim, foi pênalti. Foi pênalti em cima do André Silva que o juiz não marcou. E esse pênalti agora, no segundo tempo, que o juiz deu e o VAR tirou, pra mim também, inacreditável. É muito fácil você ganhar dinheiro com arbitragem quando você desconhece a regra. Porque não é possível. Ele deu impedimento do Caleri e anulou, sendo que o Caleri nem participa da jogada. O pênalti nem foi no Caleri. Mas enfim, a gente vai falar depois do segundo tempo. Então o São Paulo teve, no primeiro tempo, inúmeras chances de ampliar o placar. Inúmeras chances. E não fez. Mas já estava ali com 2-0 no placar. E aí a gente volta pro segundo tempo. A postura do São Paulo no segundo tempo é outra. Eles morrem. Foi um segundo tempo, assim, extremamente chato de assistir. Foi um segundo tempo que praticamente não aconteceu nada. Primeiro porque o São Paulo não produzia mais do que estava produzindo no primeiro tempo. E segundo porque o Boston River também deixou muito de jogar. Assim, o Boston River não é que deixou de jogar. O Boston River, ele não tem essa qualidade. Não é igual, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo veio e jogou muito melhor do que o São Paulo no segundo tempo. E teve inúmeras oportunidades até que conseguiu empatar. O Boston River não tem essa capacidade, não consegue, não ofereceu risco ao São Paulo. Então ficou um jogo muito morno. O São Paulo tentava algumas coisas, mas aí falhava. A gente teve a chance com o Wendel, a gente teve algumas outras chances, mas não conseguia produzir muito, né? Não conseguia levar o perigo que levou no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo o São Paulo fez, assim, produziu o suficiente para fazer 4, 5 gols. Mas não conseguiu converter. E aí no segundo tempo aquela preguiça nos lances, né? Desânimo dos jogadores. Então, são muitas questões que a gente analisa quando a gente está assistindo o jogo, né? São muitas coisas que acontecem. Eu acho que a gente pode destacar hoje o André Silva. A gente fala muito aqui, fala muito mal do André Silva, né? Da qualidade dele. Só que hoje ele fez a função do Luciano. Geralmente o Luciano que joga ali, né? Flutuando mais. Eu gostei do André. Não sei se também a gente não pode, né? Julgar muito por conta do adversário, mas eu gostei do posicionamento do André. Eu achei que ele tava flutuando, ele participa do primeiro gol ali, ele faz, não só o primeiro gol, mas tem uma jogada ali que ele faz um corta-luz, assim, perfeito. Então, eu achei que o André Silva hoje fez um bom jogo. Apesar dos pesares, apesar de dizer que pra mim o cara da partida foi o Arthur, o André Silva faz um bom jogo. Eu acho que ele consegue ali o destaque dele. Em contrapartida, acho que o Caleri não fez um bom jogo. Eu acho que eu não entendo o que tá acontecendo com o Caleri. Eu tô sentindo ele muito desanimado, porque o Caleri que a gente conhece é o Caleri que, mesmo quando ele não entrega em gols, ele entrega em raça. Muita raça. Não sei se tá acontecendo alguma coisa com relação à renovação, mas eu tô sentindo ele muito... Assim, mas nem brigar com os zagueiros ele briga mais, sabe? Tô sentindo ele muito apagado no jogo. Não sei se é por conta dessa má fase que ele tá enfrentando, que já tem algum tempo que ele não balança as redes, mas honestamente eu não sei. Até na comemoração do gol eu senti ele um pouco desanimado, assim, demorou pra ir lá cumprimentar o Arthur, e ele é sempre um dos caras que mais vibra com os lances, né? Mais vibra com os gols. Eu tô achando ele muito cabisbaixo. Então, se a gente tá falando do melhor da partida, a gente fala do Arthur. Em contrapartida, se a gente falar de alguém que faz jogo abaixo, que a gente sabe que pode entregar, é de fato o Caleri. Eu acho que o Caleri hoje fez uma partida muito discreta, assim, muito abaixo. Não gostei da partida do Caleri. Mas gostei da partida do Arthur, gostei da partida do André Silva. Acho que o Osório fez uma boa partida também. O Luca entrou muito bem, o Pedro Ferreira entrou muito bem. Então são esses jogos, eu já falei aqui pra vocês, gente, pra mim a Sul-Americana ir até onde dá, sabe? Com os moleques. Eu, honestamente, eu não colocaria o time titular pra disputar a Sul-Americana. Eu acho que é um erro. Ai, mas é uma chance de título que o São Paulo tem esse ano. Cara, honestamente, pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Em 2023, ninguém falava que o São Paulo seria campeão da Copa do Brasil, o São Paulo foi. Ninguém falava que o São Paulo seria campeão lá em cima do Palmeiras na Supercopa e foi. Pode acontecer? Pode, mas eu colocaria os moleques pra jogar. Eu não colocaria os titulares, não. Honestamente, eu acho que
os titulares deveriam focar apenas no Campeonato Brasileiro, que foi o que restou, né? Porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil, sob o comando do Roger Machado. Mas enfim, São Paulo fez o dever de casa. Acho que mais uma vez fez uma partida muito parecida com o que foi contra o Botafogo. Entregou muito no primeiro tempo e no segundo tempo caiu muito de rendimento. Eu acho que o Dorival, aos poucos, ele tá conseguindo colocar a metodologia dele. Como eu falei, o time tá uma bagunça. Então, tá tudo voltando aos eixos agora. Sabe? Ele tá conseguindo dar cara ao time. Ele tá conseguindo colocar a metodologia dele. Então, é esperar. A gente tem agora o jogo contra o Remo. E depois, se não me engano, já é a pausa, né? A gente já tem a pausa para a Copa do Mundo. Então, é esperar. Porque a gente vai ter essa pausa, os jogadores vão ter férias ali, depois vai ter alguns amistosos. É esperar ele conseguir essa metodologia também, chegar reforços, que essa janela aí do meio do ano eu acho que promete ser bem movimentada nessa janela do meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer, mas São Paulo faz o dever de casa, tá classificado na Sul-Americana e agora é só esperar aí para ver qual vai ser o nosso futuro na competição.